Salve galera, diário de bordo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos aí para mais um vídeo, como eu anunciei para vocês. Existe um país que passou por uma guerra, foi destruído, totalmente destruído. A pobreza imperou naquele país. Mas hoje é um país magnífico, um ótimo país para se viver. E eu quero trazer para você, porque lá no fim eu quero fazer uma reflexão junto com você. Então não sai daí depois da vinheta. Muito bem! Então vamos aí falar desse país, né? Um país pequeno, um país que pouca gente fala, mas eu estava vendo um vídeo a respeito desse país. Fiquei encantado com algumas coisas que existem ali. E principalmente porque o povo ali vive muito bem. As cidades são muito bonitas, a capital é bonita, limpeza total e, como eu já disse, um país que foi devastado por uma guerra, um país que era tido como um dos países mais pobres do planeta a questão de 70 anos atrás, 80 anos atrás. Eu vou trazer para você a história da Coreia do Sul. Isso mesmo, um país que pouca gente fala. A Guerra da Coreia, em 1950, deixou as duas Coreias separadas pela zona desmilitarizada coreana, mantendo-se tecnicamente em guerra durante a Guerra Fria até os dias atuais. A Coreia do Norte, a outra Coreia, é um estado socialista, muitas vezes descrito como stalinista e isolacionista, ou seja, um lugar que isola as pessoas. Para você ter uma ideia, lá todo jovem, ao completar, se não me falha a memória, 19 anos, é obrigado a servir as Forças Armadas por 10 anos. Olha que vida, hein? Então, por isso que eu resolvi trazer para você aqui a história das Coreias, digamos assim, mas principalmente da Coreia do Sul, que é a outra parte, né, que foram divididas entre Coreia do Norte e Coreia do Sul para diferenciar uma da outra. E como eu já disse também para você, baseado num vídeo que eu estava assistindo, que contava toda a história e mostrava o interior desse país. E eu fiquei assim, gente, como pode? Como funciona ou como funcionou tudo isso? A Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, foi um conflito armado que ocorreu na Península Coreana e dividiu, como eu já disse, o país em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Foi tudo destruído, sabe? Foi tão violenta essa guerra que tecnicamente ela ainda não acabou. Por que não acabou? Porque não foi assinado nenhum tratado de paz. Apenas
um armistício em 27 de julho de 1953. 53. Portanto, olha, irmãos, 70 anos, né? Causas da guerra da Coreia. Bom, a Coreia, que era um só país, foi invadida e dominada pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo antes do término da guerra, já se havia determinado o paralelo 38 graus, ou paralelo 38, como muitos conhecem. Norte como limite, o paralelo 38 norte como limite geográfico para a atuação militar dos soviéticos e norte-americanos. Olha aí como é que começou tudo isso, de onde se originou tudo isso. Dessa maneira, após a derrota do Japão, a Coreia foi fracionada em 1945 entre norte-americanos e soviéticos. Assim, os limites estabelecidos transformaram-se numa divisão real de território, surgindo dois estados coreanos sob a ocupação de cada uma dessas duas potências, ou seja, Rússia, União Soviética e Estados Unidos. Então, a República Popular Democrática da Coreia do Norte, que nada tem de democrática, sob a ocupação soviética, e a República da Coreia ao Sul, sob o domínio norte-americano. Você vê que nem o nome não tem nada a ver com democracia, né? Os conflitos e o acordo de paz, entre aspas, né? Os mapas existentes hoje mostram o desenrolar da guerra da Coreia. A região de fronteira entre as duas Coreias tornou-se área de sucessivos conflitos armados, sobretudo pelas divergências político-ideológicas entre os dois estados e a tensão gerada pela Guerra Fria. A vitória dos comunistas, liderados por Mao Tse-tung, na China, no final de 1949, serviu de motivação para os coreanos do norte tentarem uma invasão. Por isso, lançaram um ataque surpresa ao sul em 25 de junho de 1950, alegando violação do paralelo 38. O Conselho de Segurança da ONU autorizou os Estados Unidos e seus aliados a enviarem tropas para a região, sob o comando do general MacArthur. 1880-1964. A China e a União Soviética deram apoio aos norte-coreanos, óbvio, que conquistaram quase toda a península. Sangrentas batalhas, no entanto, provocaram a morte de milhões de pessoas, a maior parte de civis. O general MacArthur exigiu que lhe fossem conferidos plenos poderes, inclusive para fazer uso de armas nucleares para liquidar a guerra. Mas o presidente americano Harry
Truman decidiu iniciar conversações de paz. Fim da guerra. Houve então o fim da guerra da Coreia e o tal do armistício. A assinatura do armistício de paz entre as duas Coreias, que perdura até hoje, né? Em 27 de julho, como eu já disse, de 1953, foi assinado o armistício de paz em Panmunjom, estabelecendo as fronteiras sobre o paralelo 38 Norte. Desse modo, as fronteiras voltaram ao determinado durante a Segunda Guerra. A Coreia do Norte manteve-se comunista e a do Sul, obviamente, capitalista. E quais foram as consequências da Guerra da Coreia? Quais foram as consequências? Que consequências houveram, né? A manutenção da divisão em Norte e Sul continuou com o clima de tensão e atritos fronteiriços que permanecem até hoje. A Coreia do Norte contou com a ajuda soviética e chinesa, mantendo-se ligada aos países do bloco socialista. O país foi governado por Kim Il-sung, que permaneceu no poder até sua morte em 1994, quando foi sucedido pelo filho Kim Jong-il. Este nomearia seu filho Kim Jong-un para presidente em dezembro de 2011 e é o atual mandatário do país, Coreia do Norte. A Coreia do Sul, por sua vez, saiu da condição de país agrário para a de tigre asiático. Recebeu investimentos e tecnologia estrangeira, ascendendo à posição de uma das nações mais desenvolvidas do mundo, 70 anos depois. 70 anos depois. Para as Coreias, em 1987, os dois países resolveram iniciar conversas para uma possível aproximação após décadas de ataques e atentados terroristas, como a explosão do avião da Korean Air. A visita do presidente sul-coreano Moon Jae-in ao seu par norte-coreano Kim Jong-un em abril de 2018 pode inaugurar os entendimentos para pôr fim ao último conflito em aberto da Guerra Fria. Veja bem, você de repente está pensando assim, o que me interessa a história da Coreia do Norte e a Coreia do Sul? Irmão, na verdade, nada. Mas você sabe para que eu fiz questão de trazer isso? Pelo seguinte, ao assistir o vídeo sobre como é a Coreia do Sul, vídeos mostrando o país, eu fiquei pensando, 70 anos depois de uma guerra, 70 anos depois de ser considerada um país miserável, porque quando acabou a guerra em 1953, a Coreia do Norte foi, sim, contada como um país miserável, destruído. Acreditavam que não iria conseguir se levantar. Aí você de repente está falando, mas teve ajuda dos norte-americanos. Beleza. Concordo com você se você pensa dessa maneira. Você pode estar dizendo, os Estados Unidos injetou muito dinheiro. Concordo também. Concordo plenamente com você e acho mesmo.
Mas então por que eu quis trazer essa história para o Diário de Bordo? Eu fico pensando, meu irmão, o nosso país tem 500 e tralalá de anos. E nós temos uma parte da população que não consegue sair da miséria. Nós temos pessoas passando fome. Nós temos um monte de lugar sem infraestrutura. Nós temos uma violência desmedida. Nós temos perseguições políticas, religiosas. Nós temos tudo para ser o maior país do mundo. Aqui tudo que se planta nasce. Nós temos pedras preciosas, temos ouro, temos minérios para a fabricação de várias coisas diferentes. Temos o nióbio, temos diamantes, ouro, muito dinheiro corre lá em Brasília, muito dinheiro passa por Brasília. E por que nós não conseguimos ser este país? Por que nós não conseguimos ser um país exemplo para o mundo? Por que nós não conseguimos ser um país rico? Rico, nós somos um país rico, mas a população é miserável. Por que nós não conseguimos ser um país com uma população que viva dignamente? Para isso que eu gravei esse vídeo, para questionar algumas coisas. Eu não quero aqui ser político, não defendo A, B, C candidato, não defendo. Mas eu queria saber a sua opinião. Por que nós não conseguimos ser o melhor país do mundo para os próprios brasileiros? Fica aí a questão. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa seu like. Mas acima de tudo, comenta. Comenta porque eu quero saber a sua opinião. Sua opinião é muito importante. Eu tenho a minha opinião formada, mas não vou expor aqui. Não vou, de repente, querer parecer que estou de lado de político, de A, B ou C. Não, eu estou falando da condição de ser brasileiro. Porque nós não vivemos, todos nós, com dignidade. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe. Próximo vídeo? Querendo Deus, é claro.